A palavra de Deus ela é incrível quando ela manda nós avançarmos. Ao mesmo tempo que ela manda nós avançarmos, ela também nos manda que nós venhamos a fugir. E é sobre isso que nós iremos falar no nosso devocional de hoje. Fuja! Fiquem conosco, porque em alguns minutos nós iremos falar acerca deste assunto. Fala galera, você que é novo por aqui no canal do Batista, já curta, já comente, já compartilhe o nosso canal. Inscreva-se aí no nosso canal e compartilhe as nossas mensagens. É o seguinte galera, hoje nós iremos falar sobre esse tema, fuja. O que quer dizer esse lance de fuja? E por que a palavra de Deus ela manda que nós venhamos a fugir? Né? A palavra de Deus ela manda que nós venhamos a fugir porque ela está enxergando lá na frente um terreno que é perigoso, e uma vez nós caindo nesse terreno, certamente nós iremos reter os nossos propósitos lá quando nós cairmos nesse terreno, que às vezes pode ser um terreno com uma areia movediça. E a palavra de Deus ela tem pressa quando ela diz que nós venhamos a fugir, para que nós venhamos a fugir. E essa mesma pressa, ela está relacionada àquela pressa de um pássaro quando tem a oportunidade de fugir do laço do passarinheiro quando tem uma oportunidade. Essa mesma pressa que a palavra de Deus manda que nós venhamos a fugir, é a mesma pressa que um peixe, quando tem a oportunidade de fugir da rede do pescador, ele foge. É a mesma pressa que uma caça tem quando está sendo perseguida por um predador. Em uma certa ocasião eu me lembro que eu estava assistindo um canal de documentários e um guepardo estava correndo atrás de um coitado do impala. Só que lá na frente aquele animal conseguiu dar alguns dribles no animal mais rápido do mundo e conseguiu se desviar do ataque feroz do guepardo. Então é dessa mesma maneira que a palavra de Deus manda que nós venhamos a fugir. Agora, fugir do quê? A palavra de Deus manda que nós venhamos a fugir da prostituição ou da imoralidade sexual. Olha o que nos diz na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6 e no versículo de número 18. Fujam da imoralidade sexual, todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Por que Paulo ele manda que nós venhamos a fugir da imoralidade sexual? É porque o nosso corpo, o nosso coração, o nosso espírito é a habitação de Deus. Porque o versículo que se segue, no versículo 19, diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo e que habita em vós, que ele foi dado por Deus e que vós não sois de vós mesmos? Esse pecado é um pecado terrível, o pecado da imoralidade sexual. Por quê? Porque ele mancha a casa de Deus, ele suja a casa de Deus, suja a habitação do Espírito Santo de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo ele manda: fujam da imoralidade sexual. A palavra que manda que nós venhamos a fugir da imoralidade sexual é a mesma palavra que manda que nós venhamos a fugir da idolatria. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 14, diz: por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. E ainda em 1 de João, no capítulo de número 5 e no versículo de número 21, a palavra do Senhor nos diz: filhinho, guardai-vos dos ídolos. É incrível quando tanto o apóstolo Paulo como o apóstolo João, eles nos orientam acerca desse pecado que é terrível. Fugir da idolatria. Quando Paulo ele diz: meus amados, fujam da idolatria, ele diz por isso que ele está retratando alguns exemplos pelas quais os filhos de Israel caíram
na tentação e no pecado da idolatria e atraíram para si a ira do Eterno. Já João ele diz: filhinhos, guardem-se dos ídolos, ou seja, protejam-se, que o coração de vocês estejam guardados dos ídolos. Agora, o que é idolatria? Idolatria é quando nós colocamos alguma coisa em primeiro lugar na nossa vida. O que pode ser meu ídolo hoje? O meu ídolo hoje pode ser a minha série favorita. O meu ídolo hoje pode ser o meu time de futebol, os meus afazeres favoritos do dia a dia. Esses podem ser os meus ídolos, né? É aquilo que nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida e deixamos Deus sempre em segundo lugar. A palavra do Senhor nos diz que o primeiro grande mandamento é esse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. A palavra que manda nos fugir da prostituição e manda nos fugir da idolatria é a mesma palavra que manda nos fugir das paixões da mocidade. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 22, diz assim: fujam dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que, de coração puro, invocam ao Senhor. Agora, por que Paulo ele nos manda que nós venhamos a fugir dos desejos, das paixões da mocidade? Porque Timóteo era um jovem ministro, Timóteo era um jovem pregador, né? E pelo fato de ser um jovem ministro e um jovem pregador, poderia correr risco de a qualquer momento cair nesse pecado das paixões da mocidade. Agora, que lance que é esse? As paixões e não a paixão, as paixões. Eu entendo que Paulo está tentando dizer para Timóteo que as paixões da mocidade é um conjunto de desejos que aflora no coração dos inexperientes, ou seja, é um conjunto de desejos que devem ser dominados por aqueles que o sentem. Então Paulo está dizendo, fuja desses desejos. Quando eles começarem a aparecer, fuja. E aqui nós encontramos desejos em todas as áreas. Desejo financeiro, desejo espiritual, errados. E também nós encontramos aqui também aquele desejo sexual ardente. Haja vista que a palavra do Senhor nos diz que a relação sexual ela só é permitida dentro do âmbito do casamento. Então, fuja das paixões da mocidade. Vamos vazar disso aí. A palavra do Senhor também nos manda que nós venhamos a fugir dos falsos pastores. João 10, versículo 5 diz: mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão deles, porque não conhecem a voz de estranhos. Ou seja, o Senhor Jesus está tentando dizer que entre ele e as suas ovelhas há uma certa sintonia. Há uma sintonia que ela deve estar em dia. Ou seja, é uma coisa que deve estar... Em outras palavras, a comunhão do povo de Deus com Deus, ela deve estar em dias. Por quê? Se a comunhão de Deus com o povo de Deus está em dias, não ouvirão certas pessoas que ministram a palavra de Deus e, ao ministrar a palavra de Deus, não vivem aquilo que ministram. Nós falamos perfeitamente no devocional passado acerca da hipocrisia. Se você não assistiu, volta lá no devocional passado e vai ver lá o que é hipocrisia. Então, Jesus está dizendo, fujam dos falsos ministros, dos falsos pastores. A palavra do Senhor também manda que nós venhamos a fugir do amor ao dinheiro. Carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 6, versículo de número 10 e 11 diz: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviando-se da fé e se atormentam com muitos sofrimentos. Você, para nós, você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso. Cara, isso aqui é sensacional, sensacional. A palavra do Senhor não está nos dizendo que nós não venhamos
de repente ter uma conta bancária bem abastada. A palavra do Senhor não está dizendo que muitas vezes é pecado que nós venhamos a ter uma notinha de 10, de 5, de 100, de 1000 na carteira, se é que tem nota de R$1000, eu não sei. Então, a palavra do Senhor, ela não está sendo contra, muitas das vezes, nós ter o nosso dinheirinho. A palavra do Senhor está dizendo aqui que ela é contra quando nós aplicamos o nosso coração ao dinheiro. E ao aplicar o nosso coração ao dinheiro, amar o dinheiro, nós estamos dizendo que Deus está ficando em segundo plano aqui nas nossas vidas. Porque a palavra aqui está nos dizendo, ó, o amor ao dinheiro é a raiz de todos estes males. E a galera que fazem isso, eles terminam se atormentando, né? Se atormentando, porque o dinheiro, ele só pode preencher os bolsos, malas, né? Houve um caso lá em Brasília que encheu as cuecas, né? E etc, etc e tal. Mas o dinheiro não preenche o vazio que está nas nossas almas. O dinheiro, ele não vai preencher o vazio que está dentro da tua alma. Então a palavra do Senhor nos diz, ó, que nós fujamos do amor ao dinheiro. Repito, não é pecado você ter dinheiro. Pecado é quando você coloca o seu coração no seu dinheiro. A palavra de Deus nos manda também que nós venhamos a fugir da ira de Deus, né? João Batista estava ministrando a palavra de Deus ali no deserto, próximo ao Jordão onde ele estava batizando, né? E os escribas e os fariseus mandaram alguns representantes lá. E aí quando chegaram lá, João Batista perguntou para eles, raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira futura ou da ira vindoura? Quem induziu a eles a fugir, eu não sei, né? Mas uma coisa eu tenho certeza, que alguém tocou no nosso coração e fez com que nós viéssemos a nos arrepender dos nossos pecados, e nós encontramos abrigo em Jesus. A nossa alma, ela está abrigada em Jesus. Quando a nossa alma, ela está abrigada em Jesus, isso quer dizer que nós estamos fugindo da ira de Deus. Quando você confessa Cristo como seu Salvador, você está fugindo da ira de Deus. Quando você confessa Jesus perante os homens, você está fugindo da ira de Deus. Quando você pratica a palavra de Deus, você está fugindo da ira de Deus. Quando você faz a vontade de Deus, você está fugindo da ira de Deus. E sabe quem que está induzindo todo esse processo? Você sabe quem que está coordenando todo esse processo? É o Espírito de Deus que habita no seu coração. Agora, por que que a palavra de Deus nos manda que nós venhamos a fugir destas coisas? Por quê? Existe um porquê. Não é só simplesmente fugir por fugir. Existe alguma coisa por trás disso. Por que que a palavra manda que nós venhamos a fugir? Porque essas coisas, elas devem prejudicar o nosso relacionamento com Deus. E o nosso relacionamento com Deus, uma vez prejudicado, significa que estamos só. E quando nós estamos sós, estamos distantes de Deus. Jesus disse em sua palavra, sem mim nada podeis fazer. Então, a palavra do Senhor, ela nos manda nós fugir destas coisas, porque essas coisas, elas prejudicam, uma vez praticada, né? Elas prejudicam o nosso relacionamento com Deus. Então, o nosso conselho neste devocional é que você venha a fugir. Fugir de quê? De todas estas coisas que nós acabamos de falar para você. Que Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus. E inscreva-se no nosso canal, compartilhe, comenta e ore para que Deus sempre nos dê uma palavra bem abençoada para transmitir para todos vocês. Até a próxima, se Deus quiser.